Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria, como sempre, com muita gratidão a Deus, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Muita luz, muita harmonia aí para o seu dia, né? Muita inspiração para cada passo da sua caminhada, né? Que você possa se sentir cada vez mais interligado ao Pai Celestial e com certeza ter uma vida mais do que especial. Meus amigos, estou muito feliz, né? Como alguns já sabiam, estivemos ontem à noite na Casa Aprendizes do Evangelho João de Camargo, foi muito bom lá em São Paulo. Mais tarde estaremos na Casa do Caminho, também em São Paulo, e graças a Deus, assim, numa jornada, né, de falarmos do Evangelho, né? Hoje nós vamos conversar sobre a cura de dentro para fora com os nossos companheiros paulistanos. Com certeza momentos de reflexão muito profundas, né, sobre tudo aquilo que o Evangelho pode fazer por nós. E junto hoje com você, eu gostaria muito, gente, inclusive dentro dessa linha mesmo, né, da gente pensar na cura de dentro para fora, de te fazer uma pergunta. Você lida bem com as suas imperfeições? Como é que você lida com as suas frustrações internas? Por exemplo, culpas, arrependimentos. Você é daquelas pessoas que já aprenderam a se perdoar e naturalmente seguem adiante, ou não? Você fica se culpando, se punindo e acredita que não merece ser feliz, né? Ou até diz que merece ser feliz, mas vive se auto-sabotando. Meus amigos, falar do amor ao próximo, sem dúvida alguma, é uma grande evolução, né? Trabalhar para que a gente possa fazer a diferença na vida do nosso semelhante de maneira muito positiva faz uma diferença grande para a nossa felicidade. Sem dúvida alguma, servir é um dos verbos essenciais para quem deseja se sentir feliz durante a caminhada. Entretanto, a gente também não pode esquecer que Jesus colocou como a medida do amor perfeito, que é o amor ao próximo, o amor que nós devemos ter a nós mesmos. Lembra-se, o primeiro mandamento da lei de Deus? Então, se você não se ama, se você não se respeita, se você também não se dá o direito de seguir adiante apesar de possíveis erros, gente, alguma coisa vai ficar faltando. Não adianta a gente ficar se culpando, se punindo por erros do passado sem seguir em frente, quando Deus faz exatamente o oposto. É sério, já te ocorreu que o Senhor da vida, que é o Senhor da vida, nos dá o direito de recomeçar todos os dias? Já te ocorreu que apesar dos erros que a gente cometeu, até de certa forma tem cometido, apesar de tudo, o Senhor da vida permite que todo dia inicie um novo dia como um convite a um processo de conscientização? Olha, uma coisa é certa. Cada um de nós é herdeiro de si mesmo. Então é claro que quanto mais tempo demorar esse processo, né, nosso de renovação interior, mais custoso isso vai ser para cada um de nós, né? Porque cada um colhe aquilo que está semeando, né? Nunca é demais lembrar, se você planta maçã, você colhe maçã, não vai colher laranja. Então é claro, né, que se eu sou uma pessoa inconsequente, vivo com pensamentos negativos, aquilo que a gente sempre fala aqui na pílula, né? Ou vivo apegado ao passado, lembrando de coisas tristes, equivocadas e me culpando pelo bem que eu não fiz. Mas eu não faço nada de objetivo para ser uma pessoa mais feliz, para deixar minha luz brilhar, para me renovar no meio dessa existência, para reiniciar uma nova existência na mesma existência, né? Eu gosto, eu brinco, eu chamo isso de reencarnação existencial. É você renascer na própria existência, né? Um novo homem, uma nova mulher com a consciência diferenciada, mais madura, né? Muito mais receptiva às questões do evangelho, ser cultivado no seu dia a dia, sem que a gente precise desencarnar para que isso ocorra. Então, meus amigos queridos, se a gente não é capaz de fazer isso ainda, por mais que a gente faça o bem à humanidade toda, a gente está perdendo a si próprio. E Jesus é muito claro: não adianta salvar o mundo todo e perder a si mesmo. Então, a pílula do nosso amado Evangelho de hoje te convida sim a refletir sobre a sua cura de dentro para fora, se libertando de maus hábitos, inclusive de culpar a si mesmo pelos erros que você cometeu. Vamos nos lembrar que o bom senso nos pede, claro, o arrependimento pelo equívoco cometido e a reparação imediata, na medida do possível, para a gente seguir se perdoando e naturalmente reparando o erro com relação aos nossos irmãos ou quem esteja ao nosso redor, mas seguindo em frente. Porque não adianta, né, a gente ficar se punindo, se culpando, adoecer por causa disso, porque isso não vai resolver problema nenhum de ninguém.
né? Você ficar doente, você ficar triste, ficar depressivo e angustiado por causa de culpa, de baixa autoestima, gente, não vai fazer seu vizinho ser mais feliz, seu parente ser mais feliz, nem vai melhorar a humanidade em nada. Agora, quando nós nos renovamos, não é? Nos tornamos pessoas melhores, nosso pensamento se transforma. A gente, de repente, que era preguiçoso, passa a ser uma pessoa proativa, generosa. Muitos de nós que éramos egoístas, passamos a realmente semear generosidade por onde a gente passa, né? Isso faz diferença. Entende? Então nós precisamos fazer uma mudança proativa para realmente fazer a diferença na vida que nos rodeia. Então, que Deus te abençoe nesse dia de hoje, para que você nessa quarta-feira maravilhosa, possa aproveitar muito o dia para se perdoar e seguir adiante. Lembre-se dos exemplos de Saulo, que nós temos falado nos últimos dias, de Maria de Magdala, de Santo Agostinho e de tantos outros que se perdoaram por equívocos cometidos na mesma existência e aproveitar essa reencarnação existencial para ter uma vida linda a partir de um novo estado de consciência, tá bom? Sempre é possível começar de novo quando nós estamos com o coração aberto para isso. Então, que Deus te inspire e te abençoe, independente da sua religião, do seu passado, de onde você viva, nos quatro cantos do mundo, para que você realmente deixe brilhar a sua luz sem ficar flertando tanto com a escuridão, tá bom? Nós e a humanidade toda precisamos da sua luz, por favor, deixe ela brilhar, porque isso vai fazer toda uma diferença, tá certo? Meus amigos queridos, que Deus abençoe então a cada um de vocês. Muito obrigado, viu? Por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Sempre muito, muito agradecido aí a todos vocês. Luz e paz, e você já sabe, até breve, até muito, muito breve.